Porque o Brasil é o país das coincidências, esse é o ponto. É incrível como as coincidências acontecem no Brasil e envolvem sempre os mesmos nomes. Uma coincidência, o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, a advogada Viviane Barsi, utilizavam as aeronaves da família Vorcaro, né? Família entre aspas, mas de Vorcaro, e em um dos casos revelados pela Folha também um avião que sequer podia taxiar pelo tamanho, pelo porte, era do cunhado Fabiano Zettel. O jornal Estado de São Paulo hoje fez um levantamento com cotações de quanto custaria um itinerário Brasília-Congonhas, Brasília-Catarina, enfim. Os valores são absurdos. Os valores que vão de 70, 80 a 290 mil. Essa é uma outra reportagem importante também que aparece agora na tela. Olha, são incomuns, são raras. Escritórios, fretamento e aluguel de aeronave por trecho é muito caro. Escritórios de advocacia não fazem isso. A nota emitida pelo escritório da esposa de Alexandre de Moraes diz, inclusive, que isso foi pago com honorários, né? Foi abatido de honorários. Olha, é tudo tão pouco crível, né? As respostas. O Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli também usava a aeronave. Então, eu acho que só por isso o escândalo começa até a chegar num ponto que o grande questionamento a partir de agora, penso eu, Juliana, Carol, deputado, onde é que está o Procurador-Geral da República? Cadê o senhor Paulo Gonet? Porque o senhor, tudo bem, que dividiam mesa em Londres para degustação de bebidas e tal, isso também já foi noticiado que Gonet faz parte do grupo, mas não é o caso do Procurador-Geral da República, no mínimo, pedir uma explicação, abrir uma investigação. Cadê o Procurador-Geral da República? Não sabemos ainda a magnitude do caso Master. Por exemplo, falávamos há pouco sobre a possibilidade de delação do Daniel Vorcaro e do cunhado dele. O que eles vão revelar, se é que vão? Olha, o caso Master, eu concordo com você, em cifras é o maior escândalo bancário que se tem notícia, o maior escândalo em cifras no Brasil, porque supera a Lava Jato, supera aquilo que a Lava Jato conseguiu mapear e rastrear. E a Lava Jato durou 7 anos com 80 fases. O caso Master é muito mais recente. E nós, de novo, não sabemos o tamanho dos tentáculos, até onde esse escândalo mafioso, isso já está claro, que se trata de um esquema mafioso, com todas as características. Aliás, até o lado de gangster também tem, porque tinha um sicário. Estou usando o verbo no pretérito porque o sicário já morreu. Mas fato é que tinha alguém responsável por intimidar, perseguir, talvez agredir, fingir um assalto, jornalistas, tratar... tem outras pessoas que são tratadas ali naqueles diálogos, uma funcionária também, com adjetivos muito pejorativos. Enfim, aquilo era um esquema mafioso. Então, né, sob essa ótica, eu acho que ele já é o maior mesmo, o caso Master. Só que a Lava Jato, ela conseguiu rastrear muito mais todo o aparelhamento estatal, conseguiu chegar no DNA de determinados partidos, além do PT, tá no PT, o PT monta a engrenagem. Quando o PT está no poder, a engrenagem da corrupção, ela funciona. Mas tinham partidos satélites. Então, eu acho que o Petrolão tem uma característica diferente. Mas se isso vai impactar nas urnas, depende muito do tamanho do estrago na classe política e, principalmente, se uma das pernas do caso Master, e aqui amarro esse comentário porque acho fundamental, se uma das pernas que liga a Bahia, o PT da Bahia, ao caso Master, se de fato ela será investigada à exaustão. E aí vai passar pelo nome do senhor Augusto Lima, o Guga Lima, o Cred Sexta, como ele foi formulado no governo Rui Costa, ministro da Casa Civil de Lula, né? Tá de saída, mas ministro da Casa Civil de Lula, com Jacques Wagner como secretário responsável também naquela época. Wagner é antecessor de Rui Costa no governo da Bahia, uma dinastia já de décadas do PT na Bahia. Wagner hoje líder do PT, líder do governo no Senado. Então, se essa ligação do crédito sexto, o crédito consignado com preço camarada, que foi gestada no governo do PT da Bahia e depois espelhada por Vorcaro para outros estados e municípios. Acho que essa ligação também pode causar um enorme abalo no PT. Lembrando, claro,
que tudo passou pelo governo Lula. Tudo está acontecendo no governo Lula. Não podemos tirar isso do retrovisor. E Vorcaro pedia conselhos para Lula, né? Isso também já foi revelado e provado. Eu acho que tem de investigar todo mundo, independentemente de coloração partidária, se tem cargo, se não tem cargo, se é político, se é presidente de partido, se é ministro do STF, tem que investigar todo mundo, porque eu vou insistir nesse ponto. O caso Master é uma máfia. Nós estamos diante de uma máfia. Então, eu acho que para onde tudo isso se espraiou, para onde os tentáculos se espraiaram, aonde chegou, precisa ser investigado. Se está dentro do governo Lula, precisa ser investigado. Se está dentro de outros bancos também, escritórios de advocacia, judiciário, legislativo, tanto faz, investiga tudo. Assim a Lava Jato funcionou. A Lava Jato foi um sucesso do ponto de vista de combate à corrupção, porque justamente ela conseguiu chegar onde chegou. E quando bateu a porta do Supremo Tribunal Federal, naquela capa da revista Cruzoé, que acontece mais ou menos junto com a abertura do inquérito 4781, de 14 de março, há 7 anos, no 14 de março. A capa da Cruzoé é logo depois. Sempre cito que ela aconteceu em abril, uma diferença de pouco tempo, de um mês. É quando a Lava Jato bate na porta do STF, o amigo do amigo de meu pai. Vejam vocês, tanto tempo depois, de novo, é o ministro Dias Toffoli. Então, é preciso avançar nesse sentido. Você citou agora há pouco a questão da nota do Alexandre de Moraes. Olha só, aquela nota do ministro Alexandre de Moraes em relação à matéria da Folha de São Paulo, dos 8 voos, né, fretamento das aeronaves, ela diz assim, a primeira linha da nota do gabinete é: a matéria é fantasiosa com informações falsas. Olha, se a jornalista, salvo engano, essa reportagem é da Mônica Bergamo, se a jornalista não fosse da Folha de São Paulo, se as reportagens da Malu Gaspar, que jogaram luz em todo esse lamaçal, não fossem feitas no Globo, eu tenho certeza que elas já estariam no inquérito das fake news. Se não se tratasse de veículos da imprensa tradicional, teriam sofrido busca e apreensão. Fosse em um outro veículo, que não os veículos da imprensa tradicional, veículos que apontaram para ministros do Supremo que andam à margem da lei e praticam censura há muito tempo, perseguição há muito tempo, eu acho que o destino teria sido outro. Eu acho que não tem uma relação direta com as eleições. O ponto que eu queria colocar, que é a questão política e eleitoral, como a esquerda já está tentando pegar carona na questão do Pix, e isso hoje a gente acompanhou muito bem. Tem um vídeo que circula do Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro ministro da propaganda do Lula, avisando pouco antes do discurso, dando ali um recado: não esquece de falar do Pix. Esse vídeo está circulando nas redes sociais, um evento do Lula no Nordeste nesta quinta-feira. O Lula imediatamente já apertou o botão do Pix, ou seja, já deu ali o apito para que toda a militância / milícia da esquerda já atacasse nas redes sociais e já começasse, seja pelo lado da soberania, dizendo que os Estados Unidos querem atacar o Pix e o Pix é coisa nossa, e quem é que está do lado do malvadão Donald Trump? É o Flávio Bolsonaro, e que o Flávio Bolsonaro vai tentar acabar com o Pix se for eleito presidente do Brasil. Imediatamente essa narrativa é sacada. Imediatamente essa carta vem para a mesa. Então eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala de Estados Unidos, o PT vai fazer isso a campanha eleitoral inteira. E a campanha já começou. É pré-campanha, por questão legal, a gente usa esse termo, mas a campanha eleitoral já está na rua. E o Lula já está fazendo campanha no cargo. O marqueteiro dele é o ministro dele da propaganda, é o Sidônio. A confusão entre o que vai ser eleição e o que é agenda de governo, a partir de agora, a gente já sabe como é que funciona. Sempre é assim quando o PT está no poder. Então, eles vão embarcar essa é a narrativa. Eles vão tentar encaixar essa narrativa em relação aos Estados Unidos, soberania nacional. E, finalizo, essa história de que se o meu adversário for eleito vai acabar com o Pix,
é a mesma falácia de... Quem já assistiu em uma, duas, fiz uma conta rápida, pelo menos 4 eleições. Se eles ganharem, eles vão acabar com o Bolsa Família. Se eles ganharem, eles vão acabar com Minha Casa Minha Vida. Se eles ganharem, eles vão acabar com o Vale. É sempre assim. Eles vão sempre recorrer a essa carta. A Carol disse, em 2014, eleição que ali afunilou entre Aécio e Dilma Rousseff, mas nós tivemos um pouco antes, no começo da corrida eleitoral para valer, em agosto, morre o Eduardo Campos naquela tragédia aérea, aquele acidente aéreo, 13 de agosto de 2014. E a Marina Silva torna-se candidata à presidência. Tanto que ela, nas primeiras pesquisas, ela tem ali uma subida vertiginosa. Lembro de uma capa da Veja, o Furacão Marina. E o que é que acontece na sequência? O João Santana, que era o marqueteiro do Petrolão e das campanhas do PT, naquela eleição, num spot, num filme eleitoral que falava sobre a autonomia do Banco Central, independência do Banco Central, ele consegue retratar uma família pobre, atores, numa mesa e o prato de comida sendo retirado da mesa se a Dilma não fosse eleita. E numa alusão, na sequência, de que o cartão também do Bolsa Família não levaria comida para aquela mesa de pobres se a Dilma não fosse eleita. Eles sempre adotam esse tipo de discurso. Entra marqueteiro, sai marqueteiro, essa tática do medo é a cara do PT.